Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma edição do podcast Unifip, esse momento de conhecimento e interação que a gente tem com vocês toda semana. Esse é o nosso 5º episódio já, né? Parece que começou ontem, mas a gente já está aí com um bom número de episódios. Para você ouvir o que já foi pro ar, é só acessar o nosso canal no YouTube ou então ver aí nossa playlist aqui no Spotify, certo? Então, no dia 21 de setembro, né? Agora no dia 21 de setembro, é comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E nessa semana, esse assunto vai ser bastante trabalhado e exatamente esse o tema do nosso podcast de hoje. Para isso, nós temos aqui 3 pessoas que vão me ajudar nesse diálogo. Eu começo saudando aqui a professora Edilene Araújo, que é coordenadora do NAIM, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do Unifip. Tudo bem, Edilene? Tudo bem, Mirvan. Estamos aqui exatamente para falar sobre esse dia 21, que é um dia tão especial, né? Haja vista que não é um único dia, mas todos os dias é dia de luta para a pessoa com deficiência. Então, o NAIM tem feito essa colaboração, esse apoio, né? E nós estamos aí nesse dia 18, unindo forças, junto com o Conselho da Pessoa com Deficiência, exatamente para que a gente possa, né, sobretudo, ratificar a importância de acolher os nossos acadêmicos, os nossos colaboradores e a própria sociedade. Né? Um chamamento para que todos possam estar presentes às 19 horas, aqui dentro do Unifip mesmo, fazendo esse trabalho que é tão importante para todos eles. Então, o NAIM é isso, né? É um núcleo de acessibilidade, é um núcleo de inclusão, composto por mim, professora Edilene, que atua na condição de coordenação e na condição de psicopedagoga, professora Patrícia, né, como arquiteta, e professor Everson Lucena como pedagogo do NAIM. A gente vai falar mais, né, sobre esse trabalho que o NAIM exerce aqui no Unifip, mas eu quero apresentar também o Oscar Júnior, que é estudante do curso de Pedagogia e é aqui o nosso representante dos alunos, né, com deficiência. Tudo bem, Oscar? Tudo bem. Primeiramente, quero agradecer o convite. E, para iniciar, gostaria de fazer minha audiodescrição. Sou um homem de pele clara, cabelos negros, curtos, uso barba. Atualmente, agora, estou com óculos escuro e de camisa polo azul. É um momento muito especial estar aqui participando com todos vocês e levar essa palavra e debater sobre a inclusão. Segue aqui também com a gente a estudante do curso de Direito, Camila Justino, ela que faz parte de um projeto de extensão que aborda os direitos trabalhistas das pessoas com deficiência. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Mirvan. Olá, colegas. É um tema bastante pertinente na área do direito e agora com esse projeto, né, a gente vai poder discutir com mais fervor essa questão. Vou trazer, antes de tudo, alguns dados aqui para contextualizar nosso assunto de hoje. O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência ele foi instituído em 2005, certo? Para conscientizar sobre a importância da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. O Brasil tem cerca de 18.900.000 pessoas com deficiência, segundo dados de 2023 do IBGE. O país conta ainda com 545.900 trabalhadores com deficiência atuando no mercado de trabalho. Esses dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. E ainda com dados de 2022, nós temos 79.200 estudantes com deficiência matriculados nos cursos de graduação do Brasil. Quem apurou isso foi o Censo do Ensino Superior feito pelo INEP. E aí eu quero começar conversando com o Oscar para saber, Oscar, como tá dentro dessa estatística que, assim, é um número que ainda não é muito grande, mas já é bem representativo. É bastante interessante porque estou na minha 2ª graduação e estou vivenciando esses 2 lados da moeda. Minha primeira graduação eu era uma pessoa sem deficiência, sofri um acidente, perdi a visão, sou cego total, e agora estou vivenciando essa 2ª graduação sendo deficiente. Existe uma diferença gritante, né, entre a primeira graduação e a 2ª graduação no que se tange exatamente a acessibilidade,
ao entrar na universidade sendo uma pessoa com deficiência. Hoje, por mais que tenham os números e sejam bem catalogados, a gente vê que muitas pessoas com deficiência, hoje a maior minoria da sociedade, ainda é muito atingida dentro desse contexto do ensino superior. Edilene, nesse contexto aqui que o Oscar colocou, né? Como é que o UNAIM passa a integrar a estrutura do Unifip? Ele passa a integrar, Mivan e demais colegas, no sentido de tornar, né, os espaços, as proposituras acessíveis para todos os estudantes com deficiência. Então, hoje, a nossa grande preocupação não é só com acessibilidade arquitetônica, mas é, sobretudo, atitudinal, acessibilidade didático-pedagógica, né, ter muito cuidado com as tecnologias assistivas para que eles não se sintam, né, desamparados, haja vista que o ensino superior, por si só, ele já é desafiador. No entanto, como o Oscar coloca, uma pessoa com deficiência, ela sente essa necessidade. Um dos grandes empecilhos que a gente observa hoje é muitas vezes a falta de formação específica para o professor para que ele possa atender, né, prioritariamente as pessoas com deficiência. Então, o foco do UNAIM hoje é justamente esse atendimento, sobretudo de qualidade, para que eles sintam-se parte desse todo, né, e possam também colaborar. Haja vista que a gente percebe que algumas pessoas identificam essas pessoas como pessoas que não têm, muitas vezes, capacidade para desenvolver determinadas ações, e no tocante, né, à convivência diária, a gente percebe que muitas vezes eles superam essas deficiências, mostrando o seu potencial e mostrando o seu valor. A gente tem visto bastante isso aqui. Nós temos, como eu disse, Oscar é aqui o representante dos nossos alunos com deficiência, né? Mas nós temos outros alunos também aqui, Edilene. Nós temos estudantes com TDAH, nós temos estudantes com dislexia, nós temos estudantes com autismo, né? Com descalculia, com deficiência física, né? Nós temos vários tipos de deficiências e a nossa preocupação é sobretudo essa, que eles não se sintam sozinhos. Tendo em vista que muitas vezes a gente entende, né, que diante da deficiência, alguns enxergam que muitas vezes não conseguem, né, como se diz, procurar ajuda. E o UNAIM é esse espaço de ajuda, é esse espaço colaborativo onde a gente quer que, de fato, né, mediante seja uma acessibilidade didático-pedagógica, seja uma acessibilidade arquitetônica, e dentre todas elas, que eles possam realmente dizer o que necessitam, né, expor, como se diz aqui, aquilo que eles precisam. Porque muitas vezes o que é que a gente observa, Mivan e os demais? O estudante, ele passa, né, a entender que muitas vezes ele só pode procurar ajuda se ele tem um laudo. E nem sempre ele precisa de laudo. Ele só precisa apresentar ao UNAIM que ele precisa, né, de um apoio, ele precisa de um sustentáculo, e nós vamos correr atrás desse apoio. Nós estamos disponíveis para isso, para a gente mostrar para ele que se a questão é formação de professores, né, é acompanhamento junto ao professor, a gente tem que chegar junto. Se é a questão dele precisando de um ledor, né, precisando de um equipamento, né, no tocante às tecnologias assistivas, que isso chegue para lhe dar suporte, né, e ele possa priorizar o processo de aprendizagem e sair vencedor desse processo. Essa questão das pessoas com deficiência chama a atenção do Unifip, né, que se propõe a dar esse suporte, chama também a atenção dos alunos, como é o projeto que a Camila participa. Camila, conta pra gente sobre os estudos, o que é que vocês têm visto? Interessante, porque esse tema ainda não tinha despertado em mim, né? Esse tema para ter conhecimento. E quando eu comecei o trabalho, eu fui fazer um levantamento histórico da visão que se tinha sobre a pessoa com deficiência, né? Lembrando que a nossa sociedade é uma construção social, cultural, né? E vem daí. Então, as pessoas que são ditas com alguma deficiência, elas automaticamente são vistas com preconceito, né? Daí surge essa necessidade pela busca da dignidade, do respeito a essa diferenciação, né? E também o processo de inclusão. Então, esse processo é muito longo, né? O Brasil, por exemplo, desde a Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, as pessoas eram vistas como incapacitadas. Ou seja, pessoas que não são capazes, né, dentro da sua limitação. Até porque a legislação
ela conceitua a pessoa com deficiência como aquela pessoa com um impedimento a longo prazo, seja ele mental, físico, sensorial, e que leva a um longo prazo, né, que ele tem alguma limitação no exercício de suas funções. Então, por isso, a necessidade e a busca por esses direitos. Inclusive, existem legislações bastante antigas, inclusive. Nós temos aí a Lei de Cotas de 91. Nós já temos a Lei de Acessibilidade de 2000. Nós já estamos em 2024. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 2015, que vem consolidar todos esses direitos que já foram iniciados com a Constituição de 1988, porque é uma Constituição de direitos fundamentais. Direitos fundamentais esses que são extensos à pessoa com deficiência. O respeito, a dignidade da pessoa humana, o direito dela se integrar à vida social e também ao mundo do trabalho. Lembrando que o principal direito atrelado à pessoa com deficiência vem ser o direito de dignidade da pessoa humana. Oscar, diante de tantas barreiras, né, como já foram colocadas aqui, qual é a que você considera como assim, a mais difícil de transpor, vamos dizer? É a barreira ainda, barreiras físicas, ou é a barreira do preconceito, é a barreira de falta de oportunidade? Hoje a gente usa uma terminologia que é capacitismo. Sim. E o capacitismo, ele nasce da ideia, como Camila vinha falando, de que a pessoa com deficiência é taxada como menos capaz ou incapaz de realizar alguma coisa. E isso nos mostra que o capacitismo atitudinal, ainda hoje, é o mais difícil de ser superado. Até porque rampas e acessos a gente tem como, dentro das suas limitações também, superá-los. Mas a falta da acessibilidade atitudinal hoje é o que consta como a maior barreira para a pessoa com deficiência. Essa convivência que vocês têm com as pessoas e que dentro da instituição, fora também, né? Como é que você avalia o comportamento, a relação das pessoas diante das pessoas com deficiência? É muito com essa visão capacitista? Hoje, vem aos poucos mudando. A Unifip, graças a Deus, é uma instituição que dentro da academia ela forma pessoas críticas e que isso é bom para trazer esse debate para dentro da academia. É essencial ter esse debate. O Naim é muito responsável nessa questão. Vejo que entre todos os cursos existe uma preocupação de acessibilidade, de inclusão de fato com os alunos com deficiência. Salvo engano, o curso de Direito tem pessoas com deficiência, fisioterapia, a própria pedagogia comigo e mais algumas pessoas. Então, essa mescla de deficiências dentro da própria Unifip vem mostrando para todos, inclusive professores e acadêmicos, que a pessoa com deficiência é capaz de frequentar e de superar barreiras, né? Não é uma pessoa incapaz ou uma pessoa que não tenha condições do estudo superior, né? Então, o que pode acontecer hoje, é o que acontece dentro da Unifip, é essa integração junto com todas as pessoas com deficiência, e eu vejo que vem crescendo, as pessoas vêm tendo essa visão de que a pessoa com deficiência é capaz de estar no ensino superior, e os preconceitos ainda existem, mas são cada vez menores, principalmente nesse âmbito atitudinal. Edilene, você está aqui como coordenadora do Naim, mas também é coordenadora do curso de pedagogia. E se não me engano, você pode me corrigir se eu estiver errado, acho que pedagogia foi um dos primeiros cursos a receber estudantes com deficiência. Né? Como é que foi a adaptação do curso naquela época, que já faz um tempinho, né? E como é que você vê hoje o trabalho do Naim dando respostas aos anseios dos nossos alunos com deficiência?
Quando a gente recebeu, né, começou a receber os estudantes com deficiência no curso de pedagogia, porque nós tivemos deficiência visual, auditiva, né, pessoas com dislexia, tivemos uma série de deficiências, então nosso empenho era trabalhar enquanto grupo, enquanto time, enquanto equipe, para acolher a todos, né? Inclusive tinha estudantes com nanismo. No entanto, hoje com o Naim, a gente assume um compromisso muito maior, porque mesmo estando vinculado não só ao curso de pedagogia, mas todos os cursos, a gente observa, e sobretudo extensivo aos colaboradores, a gente observa que não é um desejo só nosso, é tanto que o curso de pedagogia ele foi norteador, né, de muitas, como se diz, pautas aqui dentro no tocante à inclusão, porque, ao nosso ver, é complicado a gente propor, né, alguns equipamentos e ações direcionadas à inclusão sem necessariamente contar com o apoio dos estudantes, né? Oscar traz muito isso na fala dele e era isso que a gente fazia no curso de pedagogia. Primeiro, atendê-los, né? Atendê-los com qualidade e ouvi-los diante das necessidades, fazendo exatamente, né? Hoje, se a gente tem piso tátil, se a gente tem rampas, né? Logo no início, logicamente, foi bem mais difícil, porque o curso de pedagogia era no primeiro andar, mas todo tipo de acessibilidade a gente fazia, sobretudo, conversando com os estudantes. O que é que vocês almejam para que a gente possa, né, lutar por melhorias? No tocante à questão das tecnologias assistivas, era outra coisa que a gente primava por isso, né? E muitas vezes, para a instituição, era muito difícil como é que a gente vai conciliar. No entanto, por meio do diálogo, a gente fazia isso e tudo deu certo, como vem dando certo no Naim, né? Hoje a diferença é isso, é porque vem crescendo esse universo, como você coloca nas estatísticas, praticamente todos os cursos nós temos estudantes com deficiência. O nosso apelo é que eles não se tornem visíveis, pelo contrário, que eles tenham coragem, a coragem de nos buscar, de nos procurar, né? E como eu já dizia, entrar nesse poder de convencimento junto aos professores. Ninguém é diferente, né? Nós temos as nossas, como se diz, diferente do sentido de não poder acolher. Cada um de nós somos sujeitos únicos, né? E diante dessa visão que a gente tem de atender a cada um diante das suas especificidades, a gente sente essa necessidade, né? De acolher, mas, sobretudo, de que eles sejam acolhidos por todos. Então, os professores é nossa, como se diz, nosso eixo de compromisso maior para que eles entendam, né, que por mais que a instituição se equipare, por mais que a instituição ela faça as mudanças estruturais, mas essa mudança ela tem que ocorrer, essa inclusão tem que ocorrer, sobretudo na sala de aula, para que ele não seja visto como mais um ou menos um, mas ele seja visto como um acadêmico, como qualquer um outro, com suas possibilidades, com suas necessidades, mas capaz, né, de promover a diferença junto dos colegas. A gente recebe alguns laudos, como recentemente, né, que o neuro colocou algumas especificidades, né? Ela tem dificuldade de fala, ela tem dificuldade de compreensão, né? E recentemente eu recebi um professor que dizia assim, eu me surpreendi que eu coloquei um quiz em sala de aula e ela respondeu as questões e ganhou o quiz, né? Assim como a gente recebe acadêmicos que diz, professora, eu já sei de todas as estratégias, né? As estratégias que me possibilitam melhor. Então, TDAH, eu não sento perto da porta, né? Eu presto muita atenção àquilo que o professor está expondo na sala de aula para evitar, né, como se diz, desvirtuar o meu olhar, a minha atenção e ter que me perder naquele processo. Então, assim, hoje eles são muito mais politizados, sempre foram, né? As pessoas com deficiência, eles têm, como se diz, um poder muito grande de convencimento porque eles buscam, eles querem, né? Então, isso para a gente é muito gratificante porque acaba colaborando muito. Eu queria saber aqui uma questão sobre o mercado de trabalho, mas antes Oscar, você me falou pra gente no começo que essa é a sua segunda graduação, né? Eu quero saber qual foi a primeira. Eu sou graduado em administração e sofri um acidente e, porventura, vim ser desvinculado da empresa a qual prestava serviço. Hoje eu sou consultor na área de inclusão e acessibilidade. É um mercado de trabalho que vem crescendo cada vez mais, porque dentro da sociedade existe muito o conceito da marginalização e da invisibilidade da pessoa com deficiência. E isso não somente a deficiência visual, mas todas as deficiências. E é um mercado de trabalho que mais emprega pessoas com deficiência. Não
por conta, muitas vezes, de levar em consideração realmente o que é a sua capacidade, mas pela voz de fala, como a Edilene mesmo falou, e existe um conceito hoje mais recente sobre a acessibilidade, que é a acessibilidade funcional, porque existem as normas técnicas sobre o piso tático, sobre as rampas, sobre os banheiros acessíveis, mas muitas vezes a gente esquece de ver pela ótica da pessoa com deficiência se aquela norma em si será funcional. Então, existe hoje um chamado muito grande das pessoas com deficiência para que testem e, com a consultoria, possam mostrar se aquela acessibilidade de fato é funcional. Um caso muito interessante que muitas pessoas não sabem, o piso tátil, ele é o maior inimigo do cadeirante. Porque o piso tátil engancha na cadeira de roda e acaba não sendo funcional para o cadeirante. Então, a gente tem que pensar a acessibilidade que seja funcional a todos. Para o pessoal que talvez esteja acompanhando e não saiba o que é o piso tátil, é aquele piso, digamos assim, emborrachado, né, que tem nos prédios, geralmente no espaço centralizado. Vai me ajudando aí, Oscar, para a gente ensinar as pessoas direitinho. Isso, é aquele... Geralmente o pessoal gosta de ficar em cima, fazendo fila indiana, mas é aquele piso emborrachado, que ele é na vertical, ele tem a parte de atenção, que é aquelas bolinhas, que ali é para sinalizar a atenção, mas geralmente aqueles pisos, se ele for mal colocado ou numa posição que não seja adequada, acaba atrapalhando os cadeirantes. E aí, seguindo aqui ainda sobre trabalho, Camila, de acordo com o que vocês estão vendo dentro do projeto, como é a postura das empresas no tocante à contratação de pessoas com deficiência? Porque, como você colocou, tem lá a lei de cotas, né, para pessoa com deficiência, que é lá de 1991. As empresas, elas se adequam, elas burlam isso, como é? Essa lei é de 91, mas o Estatuto, ele consolidou, né, nas leis referentes às pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Inclusive, no capítulo 6 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele trata 3 seções sobre isso, né? Ele trata do direito ao trabalho da pessoa com deficiência, justamente no sentido de que ela tem o livre direito à escolha do trabalho e que esse trabalho tem um ambiente inclusivo e acessível. Então, as empresas, elas estão obrigadas a observarem a lei. Mesmo assim, acontecem vários casos, né, de exclusão, discriminação. É vedada a discriminação. É vedada a discriminação. A pessoa com deficiência tem direito a participar de igual competitividade por vagas com as outras pessoas, direito a bonificações, a promoções, a plano de carreiras, a plano de cargos. Tem também direito à habilitação e reabilitação. São políticas voltadas para instruir a pessoa com deficiência a adquirir novas habilidades, a adquirir novos conhecimentos, aptidões, para que ele possa exercer sua função, para que ele possa exercer suas atividades laborais. Lembrando que Oscar falou sobre essa questão do trabalho, da acessibilidade, e que ele estava no emprego, se desvinculou. Inclusive, está no Estatuto, que é essa discriminação, você ser desvinculado de uma empresa por sua condição, né, de pessoa com deficiência, ela traz danos morais à pessoa. E você tem que ser reintegrado à empresa. A empresa tem que voltar o empregado para a empresa e, inclusive, agora adequando ele às novas condições físicas, mentais, sensoriais que ele possa agora estar tendo, né? Só reforçando aqui o que diz a lei de cotas para pessoas com deficiência, conforme a legislação, as proporções para empregar pessoas com deficiências variam de acordo com a quantidade de funcionários. Então, de 100 a 200 empregados, a reserva legal é de 2% das vagas. De 201 a 500 funcionários, 3%. De 501 a 1.000 funcionários, 4%. E empresas com mais de 1.001 empregados, elas já vêm reservar 5% das vagas para esse grupo. E a gente vem
rede social, como por exemplo o LinkedIn, que é uma rede social voltada, né, para o mercado de trabalho, Oscar, aqui tem muitas vagas, as empresas abrem e já colocam lá, vagas afirmativas para pessoas com deficiência, né? Você acha que isso é também um diferencial dessa luta de vocês? É em termos, mas completando o que Camila falou, existe uma burlagem no meio do caminho. Por quê? Era isso que eu queria saber, se tem Existe, porque, por exemplo, a surdez, ela tem graus, leve, moderado e profundo. Ou seja, você pode ser surdo profundo, moderado, com o aparelho auditivo você conseguir escutar. Então, muitas vezes as empresas contratam surdos, mas que são usuários de aparelho auditivo. Cegos, geralmente eles não contratam com tanta velocidade que precisaria. Eles contratam muitas vezes uma baixa visão, não desqualificando, mas que seria mais fácil para a empresa, entre aspas, adequar o ambiente, a acessibilidade e tudo mais. E muitas vezes hoje, dentro do quadro de diversidade, que é onde eu trabalho, existem 4 tópicos que vem cada vez mais a gente percebendo, né, dentro do mercado de trabalho. A mulher hoje está em primeiro lugar na questão de empregabilidade, o LGBTQIA+, segundo, o racial em terceiro e o último é o PCD. Então as empresas burlam a lei de cota para que elas cumpram aquilo que é realmente essencial, mas ao mesmo tempo eles não contemplam todas as pessoas com deficiência. Mirvan, mas é interessante que a legislação já protege isso. No Estatuto vem dizendo, no capítulo sobre a inclusão no trabalho, que as empresas elas devem priorizar as pessoas que têm maior dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. E elas estão sujeitas a penalidades, a multas. Por isso que é interessante essa luta, né, das pessoas que estão nesse processo de busca por essa vaga. Se ela sabe que ali está sendo burlado, ela fazer a procura para que aquilo seja punido e que não ocorra, né? A gente vê realmente essa luta já das pessoas com deficiência, como a Edilene colocou, todo mundo hoje muito mais politizado, entende dos seus direitos, sabe que esse é o meu espaço, né, e busca ocupá-los. Edilene, e ainda trazendo aqui a questão do Naim, você havia falado na sua colocação anterior, nós temos aqui os alunos com deficiência visual, com deficiência física, nós temos também a parcela de alunos com transtorno do espectro autista, com TDAH, né? São ações diferentes direcionadas a cada um desses alunos, digamos assim. Totalmente diferentes, Mirvan, porque a questão do TDAH, ele tem muita questão do déficit de atenção, né? Às vezes, né, não tem mais nem a impulsividade, é mais a atenção. Né? E para isso é preciso que a gente use estratégias pedagógicas para manter o foco dele, né? E que eles também, aqui a gente tem as estratégias, a própria extensão, a curricularização, a própria monitoria. Não, são estratégias que os professores, os coordenadores podem utilizar para favorecer a aprendizagem desse estudante, né? Então, no caso do aluno com TEA, geralmente o que mais vem para aqui é o nível de suporte 1, né, que ele consegue, muitas vezes, ele às vezes até tem dificuldade de interação com o colega, mas às vezes acontece dele fazer amizade com um colega, 2 colegas, isso para a gente já é favorável, né, porque ele não fica sozinho, ele acaba não se isolando, né? E assim, é todo um trabalho que é feito, sobretudo quando eles nos procuram, porque a gente tenta mapear, né, as dificuldades e atuar a partir dessas dificuldades. Porque se a gente for padronizar um modelo único de atendimento, a gente não vai contemplar, né, sobretudo todos eles em virtude de serem muito específicos, né? Então, eles precisam disso. É como a questão nós temos o caso de Oscar, né? E Oscar tem essa dificuldade, ele apresenta dificuldades diante das especificidades dele, mas Oscar anda sozinho, né? Assim como Sim. Nós temos outra acadêmica que tem também deficiência visual.
onde a gente se presta muitas vezes a dar um suporte, né, a acompanhar, mas eles têm uma desenvoltura muito grande, né, porque, como o Oscar coloca, a gente sempre passou por essa experiência de ter aquele deficiente visual que nasceu sem a visão e aquele que adquiriu, no caso de Oscar, que é adquirida, né, uma deficiência adquirida. E assim, a gente passou por essa experiência de ter um deficiente que ele nasceu deficiente, né, visual, que era casado, né, com uma pessoa que ela adquiriu depois de mais de 30 anos. Então, assim, a gente vê o desempenho entre um e outro que é diferente, né? Então, assim, hoje a gente, no sentido de acolher a todos, a gente faz com que eles se aproximem do Naim para, como eu já disse, mapear essas dificuldades, identificar esses comportamentos e colaborar. Porque a partir do momento que a gente faz de conta que eles têm as suas especificidades individuais e não acolhe, sobretudo a gente não está incluindo. O nosso discurso é para que não haja segregação. Quando Camila coloca, a vida toda a gente viveu num processo de exclusão. As pessoas com deficiência, em alguns sentidos, elas nem apareciam, porque a sociedade, para ela, era como se eles fossem invisíveis mesmo. E hoje, diante dessa politização, diante desse conhecimento, eles têm que mostrar o seu lugar de fala e buscar, haja vista que a lei está aí para essa garantia. Então, esse dia de luta, esse dia 21 é para isso, para ratificar esse compromisso, né? Se está em lei, é o meu direito, é a minha oportunidade, é a minha chance para que não seja uma luta isolada. Hoje a gente vê o sofrimento de alguns pais, de algumas famílias, porque a própria sociedade, muitas vezes, ela implica um discurso inclusivo, mas ela age com exclusão. Eu digo sempre, você não acolhe só com um abraço, mas muitas vezes você exclui até com um olhar, né? Você exclui, assim, de determinadas formas que aquele diz assim, professora, eu queria me sentir acolhido, eu queria me sentir respeitado, eu queria que o outro entendesse que há todo um processo ético, um processo justo. E o outro teima em querer, né, não aceitar esse processo, e é preciso reconhecer que esse mundo é para todos. É um mundo plural, é um mundo diverso, e quem não se adequa a essa realidade precisa rever seus princípios, seus conceitos, porque vai ficar para trás. A gente está se encaminhando para o final da nossa conversa aqui. Eu disse a vocês que era rápido, não disse? Ligeirinho a gente já está encerrando o nosso episódio de hoje. Queria que, Camila, que você fizesse as suas considerações finais sobre o projeto, que é coordenado pela professora Larissa, né? Faz parte da disciplina. Larissa é minha professora na disciplina de extensão e está sendo uma experiência muito gratificante. Estou aprendendo demais com esse tema. Eu já senti em você Sim, você está tendenciosa para trabalhar Gostei também, demais desse tema. Aprendi muito, pesquisei bastante para a apresentação, inclusive, do trabalho na disciplina, para a elaboração do texto, né, da execução do projeto. E eu percebi que é um tema, assim, bastante para ser explorado ainda. E a questão do dia da luta, né, de direitos da pessoa com deficiência e de extrema importância. Destacar demais em todas as redes sociais, em todas as mídias, porque eu estava estudando e um dos dados que eu encontrei foi que o IBGE constatou que apenas 26% das pessoas com deficiência estão no mercado de trabalho. Ainda é um caminho muito longo, mas é um tema extremamente importante e gratificante de se estudar. E o dia 21, como a Edilene colocou no começo, é um dia. Né? É um dia, assim, para a gente focar essa discussão, mas a inclusão, o respeito, a igualdade... A dignidade da pessoa humana, né? Principalmente. Todos os dias. Oscar, eu quero encerrar aqui com as suas colocações. Primeiramente, muito obrigado. Né? Agradecer a fala de todos. E o que eu deixo aqui é o nada sobre nós sem nós. Nada pode ser pensado para a pessoa com deficiência sem que a pessoa com deficiência esteja inserida. Né? O nada sobre nós sem nós. Muitas vezes, como a Camila falou, a empresa pode ser punida, mas a gente tem que ir ao Ministério Público. Muitas vezes o Ministério Público pede provas e não
por não ter esse conhecimento, muitas pessoas não conseguem fazer esse levantamento e fica por isso. E isso é triste. Então, esse dia, por mais que seja só um dia, mas ele tem que ser o dia, para que a gente possa bradar e mostrar que a pessoa com deficiência existe e ela não está à margem. Ela está inserida na sociedade e merece todos os seus direitos e respeito. E a gente está aqui para reforçar exatamente isso, tanto enquanto essa possibilidade aqui midiática, né, do podcast, mas também enquanto instituição formadora de profissionais que enxergam na sociedade pessoas com deficiência, pessoas que não têm deficiência, mas que elas estejam no mercado de trabalho exatamente para fazer a diferença na inclusão em toda e qualquer relação, né? Então, a gente encerra por aqui o podcast Unifip de hoje. Você pode acompanhar tudo na íntegra também lá no YouTube, tem o Spotify. Acesse o nosso site unifip.edu.br, acompanhe a gente nas redes sociais. Um abraço para todo mundo e até a semana que vem. Valeu!